Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais rápido, é só porque eu quero falar justamente sobre extensões de arquivos e maneiras de executá-lo, né? Por quê? Enfim, eu vou começar aqui a explicar que você vai entender. Se a gente der o ls aqui no nosso script.py, por exemplo, eu vou usar como base aqui o port scan que a gente desenvolveu, mas isso vale para qualquer script. A gente consegue identificar ele, saber que ele é um script Python, justamente por causa da extensão .py, né? Ou então, se a gente estiver falando de um script bash, por exemplo, que vai ser justamente o próximo módulo que a gente vai falar sobre isso, a gente teria, por exemplo, um teste .sh, né? Ou seja, é um script shell script. A questão aqui é que eu já vi muita gente falando, inclusive muito pentester famoso falando por aí, que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com script.shell, em shell script, a gente tem que ter o .sh. Ou então, se a gente for trabalhar com o script.py, a gente tem que ter o .py. Então eu pensei em fazer essa aula aqui justamente para explicar que em ambientes GNU Linux, as extensões elas não servem para nada. Quer dizer, em termos de funcionalidade, né, de execução, elas não servem para nada, elas não interferem em nada a forma como o script ele vai ser executado, a forma como o sistema vai interpretar aquele script. A única funcionalidade das extensões é para estética, né? Ou seja, para você identificar ali o arquivo de uma maneira mais fácil. Mas nada impede, por exemplo, de eu remover a extensão, por exemplo, aqui é do meu arquivo.py, o port scan, eu vou remover a extensão dele. A partir do momento que eu removo a extensão dele, ele continua funcionando da mesma forma. Port scan. Esqueci o S. Ele continua funcionando da mesma forma. Esse erro aqui é justamente porque dentro do script eu não fiz. É um tratamento, né? Mas se eu rodar ele normalmente como ele deveria ser rodado, localhost, eu passo no endereço aqui para ele fazer o scan, ele funciona normalmente. Então, o que eu quero dizer aqui é que as extensões, né, elas não têm uma utilidade em termos de funcionalidade. Eles servem apenas para estética, pois quando você bate o olho, você já consegue saber, isso aqui provavelmente é um script.py. E digo provavelmente, né, porque não é certeza. E uma outra funcionalidade da extensão, por exemplo, é que o interpretador de texto, aqui, ó, o Nano, por exemplo, quando não tem a extensão, ele não consegue saber que é uma linguagem .py, então ele não colore. Mas o que isso tem a ver? Por exemplo, é interessante, é mais simples, né? Eu vou mostrar aqui que a gente pode estar executando o nosso script de outras formas. Por exemplo, a gente tem um carinha aqui que chama which. O que esse cara faz? Ele serve para você localizar o executável, o binário ali, de algum programa, por exemplo, o ls, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui outro programa aqui, é o pwd. Consigo pesquisar também, por exemplo, pelo bash e também pelo Python 3. Isso daqui é o executável do Python, né? Quando eu rodo Python 3, por exemplo, ou bash, o que eu estou chamando é justamente esses carinhas aqui, ó. Então, por exemplo, ao invés de simplesmente executar Python 3 e o nome do meu script, eu poderia simplesmente chamar o Python diretamente. Lembrando que esse erro aqui é simplesmente por causa do código, né, que não faz o tratamento. Mas você pensa, mas para que é isso, né? Porque, por exemplo, eu posso editar o meu script e na primeira linha eu posso dizer como que eu quero que ele seja executado. Então eu passo o cifrão aqui, o hashtag, né, o asterisco, e passo o caminho do executável, que no caso é o Python. Então aqui eu estou dizendo que o meu script ele vai ser executado com Python 3. Isso aqui é basicamente, eu estou informando o meu sistema que eu quero que o meu script ele seja executado com Python 3. Dessa forma, eu posso simplesmente dar uma permissão de execução para o meu script, porque se eu olhar, ele não tem permissão de execução.
eu posso simplesmente adicionar. Eu dou um chmod, eu posso utilizar os números, igual eu já ensinei, ou eu posso adicionar aqui o mais x, que eu simplesmente adiciono a permissão de execução. Dessa forma, eu posso simplesmente chamar o meu script utilizando o ponto barra. Né? O ponto barra, eu estou dizendo que eu vou executar um script, que eu vou executar um programa a partir do meu diretório. Claro, eu posso muito bem passar o caminho completo, né? Barra home, ponto, na verdade, barra home e passar o caminho completo. Mas quando eu passo ponto barra aqui, eu vou especificar o script que está aqui no meu diretório. Passando dessa forma, ele vai funcionar também da mesma forma. Localhost .py. Aí você pode até pensar, mas se ele não tem a extensão, como é que eu vou saber o que ele é? Né? Como eu falei, a extensão ela não serve para você identificar seu script, porque você pode muito bem ter um arquivo .png que na verdade é um executável. Então, a maneira correta da gente fazer isso é através dos metadados. E a gente tem um carinha aqui que chama o file. O que ele faz? Ele verifica a assinatura ali do seu script, ele consegue saber o que ele é. Então, por exemplo, se eu uso o file portscan, ele já me fala que é um script Python, né? Então, essa seria a maneira correta de identificar o que é um arquivo. E uma outra coisa interessante é que, por exemplo, eu vou mostrar um carinha aqui que chama path. Né? O que é o path? Path é uma variável de ambiente que diz onde estão os executáveis do meu usuário. Né? Então, por exemplo, quando eu digito um ls, por exemplo, um pwd, o que aconteceu? Quando eu pus aqui o pwd e dei um enter, ele pesquisou dentro de todos esses diretórios aqui, caçando algum executável chamado pwd. E quando ele acha, ele executa aquele carinha e passando o caminho completo. Quando eu passo algo que não existe, o que aconteceu? Ele pesquisou aqui dentro, por um executável chamado ASD, e quando ele não encontrou, ele simplesmente deu um erro, command not found. Então, o que a gente pode fazer? Algo interessante. A gente pode ou mover o nosso arquivo portscan para dentro de alguma dessas pastas aqui, ou a gente pode fazer a nossa própria pasta, que é com os nossos executáveis personalizados. Por exemplo, se eu dou aqui um mkdir bin, agora cd bin aqui, dentro da minha pasta de usuários, eu tenho uma pasta chamada bin. Posso chamar ela de qualquer forma, né? O que eu vou fazer? Eu vou mover o meu portscan para dentro da minha pasta bin. Aí eu posso editar o meu arquivo path, né? Por exemplo, aqui se eu der um eco no meu path, igual eu já mostrei, se eu der um eco no meu path, ele vai mostrar todas as pastas. Só que eu posso alterar ela, ou seja, eu posso adicionar uma nova pasta. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o seguinte comando, path igual a path, e eu vou colocar o seguinte, repara como que eles estão divididos. É o nome da pasta, 2 pontos, nome da pasta, 2 pontos, então eu vou seguir esse padrão. Ele vai ser adicionado aqui no final, então eu vou colocar o 2 pontos, porque aqui não tem 2 pontos, e vou adicionar o diretório que eu criei, o caminho completo, tá? Que eu tenho que falar o caminho completo, não posso trabalhar com caminho relativo. Então, o caminho completo, adicionei. Agora, dessa forma, quando eu rodar o meu portscan, eu posso rodar ele simplesmente. Deixa eu dar o echo path aqui pra gente ver. Não foi adicionado porque eu fiz errado. Eu tenho que pôr o set, né? Então eu coloco o sef patch aqui, ou seja, eu vou estar setando a variável patch, vou estar alterando ela. Maiúsculo, né? Burrice minha também. Vamos ver se funcionou. Eu vou dar o eco na minha path. Vou dar o eco nela. Talvez se eu usar o export funcione. Export. Agora funcionou. Aqui o erro não tem problema não, a gente erra ao vivo e resolve. É porque o que acontece? O export ele é justamente para você setar a variável globalmente. Então repara que aqui ele já foi setado dentro do meu path. Dentro do meu path,
dentro do meu bin, na verdade, eu tenho o meu port scan. Então, se eu chamar agora só port scan aqui, ó, repara que eu começo a digitar com o tab e ele já autocompleta. Porque lá dentro já tem um script chamado port scan. Ele funciona se eu passar o nome do meu arquivo, localhost. Só que dessa forma que eu fiz, eu vou copiar aqui, ó. Eu vou copiar esse comando aqui porque eu vou fazer o seguinte. Na verdade, não vai adiantar. Mas repara, o que vai acontecer? Se eu fechar o meu terminal e abrir uma outra instância, deixa eu aumentar. Se eu tentar agora chamar o meu port scan, repare que ele já não está funcionando. Ó. Port scan não funciona. Por quê? Se eu olhar o meu path novamente, não está lá a pasta que eu criei. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não está lá a pasta que eu criei. O que aconteceu? Quando eu estou trabalhando ali com variáveis de ambiente, sempre que eu finalizo a seção aqui do terminal, do bash que eu utilizei para criar, para modificar a variável, sempre que eu finalizo e inicio uma outra seção, aquilo é tudo resetado, né? As configurações base, elas são resetadas. Então, para evitar isso, a gente pode editar um carinha que chama bash rc. Ele fica dentro do seu home. Então, eu posso editar o carinha aqui bash rc. Na verdade, deixa eu só copiar o diretório padrão, porque eu vou ter que usar isso aqui. Eu vou editar o carinha bash rc. O que é esse bash rc? Ele é um script que sempre que você abre um novo terminal, ele executa tudo isso que está aqui, ó. Então, sempre que eu abro um terminal novo, ele executa o que está aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dentro, aqui no final, um echo teste olá, eu vou abrir um novo terminal. Eu vou abrir aqui com Ctrl Shift T. Repara que ele já executou o meu teste olá. Ele é basicamente um script em bash. Então, tudo que eu coloco aqui dentro, ele vai executar sempre que eu abrir uma nova instância de terminal. Então, aqui dentro, eu posso colocar o meu path modificado. Eu posso escrever aqui um export, path, igual a path, dois pontos, barra home, barra Messias, que no caso é o meu usuário, barra bin. Dessa forma aqui, sempre que eu abrir um novo terminal, ele vai setar isso daqui automaticamente. Por enquanto aqui, ele não está funcionando, né? Se eu tentar chamar aqui agora o meu port scan, não vai estar funcionando. Se eu abrir um outro terminal, nessa nova instância de terminal já vai estar funcionando. Ó, chamei o port scan, funcionou. Se eu não quiser ter que fechar o terminal e abrir de novo, eu posso simplesmente rodar o bash rc de novo. Como que eu faço isso? Bash rc. Estou rodando dessa forma porque eu estou no mesmo diretório. Se eu não tivesse no mesmo diretório, /home messias.bash rc. Rodei ele, agora sim, port scan.py. Agora já está funcionando.